Parou de gravar? Agora que começou a gravar, desculpa. Foi. Agora foi. Então pronto, agora foi. Então, beleza. Boa noite a todas e todos. Sejam todo mundo bem-vindo a essa roda de conversa, né? Eu sou Fernando Reis, sou estudante do curso de licenciatura em matemática do IFBA Campus Eunápolis. E estou aqui com o professor Getúlio para a gente debater um pouco sobre... O tema principal é o quê? As diretrizes curriculares nacionais para o ensino das relações étnico-raciais e o diálogo decolonial no ensino de matemática, né? E o tema principal é África, berço da matemática. Por que esse pensamento flecha, né? Matemática, berço, África, o berço da matemática. Pura e simplesmente por um objeto muito conhecido chamado de osso de Ixango, né? Que é um artefato histórico que ele foi achado no povoado de Ixango, que fica entre o Congo e Uganda, né? E esse osso ele é um osso petrificado e ele data de há mais de 20 mil anos. É assim, é um osso de 10 centímetros de comprimento e que tem nele 3 séries de entalhes, né? Esses entalhes, vários estudiosos já estudaram, chegaram a dizer que seria datação de calendário lunar, chegaram a dizer que seria apenas rabiscos, né? Mas aí o Vladimir Pletzer, ele é da Agência Espacial Europeia, ele classificou esse osso como um testemunho rudimentar de um povo que criou um sistema numérico e gravou no bastão, né? E como também é conhecido esse osso por bastão, e gravou nesse bastão segundo os seus hábitos de contar, ou seja, nada mais é do que um sistema numérico, né? E com essa pequena introdução, eu vou passar a voz agora para o professor Getúlio. O professor Getúlio, ele que é professor mestre em Cultura e Sociedade, né, pela UFBA. Ele é doutorando em ensino, História e Filosofia da Ciência pela UFBA, capoeirista, membro da ABPN, que é a Associação de Pesquisadores e Pesquisadoras Negros, e ele é licenciado em Matemática pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, e professor no IFBA Campus Brumado. Então, agora é com você, professor. Valeu, Fernando, obrigado. Boa noite a todos, a todas, né? Boa noite a todos. É uma satisfação grande estar aqui, né, como membro do Baobá. Apesar do pouco tempo de grupo, já com essa confiança de tomar conta da sala, né? Lincoln teve esse previsto e não pôde ficar hoje, já me passou até o link da sala para a gente tomar conta. Então, e também agradecer a presença de todos e todas que estão aqui presentes. Então, na verdade, eu vou dar continuidade à live da semana passada, que foi feita pela professora Eliane, onde ela discutiu a questão da decolonialidade do ensino de matemática. E eu tenho a preocupação de mostrar um pouco com um olhar um pouco também para as legislações educacionais. Então, eu sempre me remeto, quando eu falo da BNCC, a Eliane, e de vez em quando eu peço desculpa a vocês, que a gente cometeu o erro da pessoa que fala... Está aceitando as pessoas. Então, de vez em quando vai estar aparecendo alguém, eu vou estar pausando para aceitar as pessoas na sala. Mais uma pessoa. Então, está chegando o Keila aí, que é a nossa líder do grupo de pesquisa. Então, como eu estava dizendo, é um segmento da live passada, hoje não tem nada muito teórico, a gente vai um pouco, né? Quando a gente fala de BNCC, é um pouco como a Eliane sempre fala, né? A gente olhar para a BNCC com o sentido de olhar ela pelas brechas, né? E as brechas que a BNCC abre é justamente pelas diretrizes curriculares nacionais para o ensino das relações étnico-raciais. Então, é um pouco disso que a gente vai tratar nessa live de hoje. Então, eu vou começar apresentando aqui, e vou só explicando, vai chegar um momento aqui por volta de 8h10, quem chegou depois, que os estudantes tenderão a sair por conta que essa live é vinculada a uma turma de matemática, e pode ser que eles precisem sair por conta da próxima aula, se a gente não terminar até lá. Mas vamos ver. Aí eu peço, caso possam, que continuem, se não puderem, a gente compreende por conta disso. Então, deixa eu só colocar aqui a apresentação para a gente começar. Vocês estão vendo a tela? Quando vocês... Eu estou com essa tela só, me parece... Sim. Sim. Vamos começar apresentando aqui. Então, já falou o pensamento flecha, né? Quando você diz a África, o berço da matemática, está associado a esse bastão de Xango,
que, na verdade, é uma relação, um osso que envolve várias relações matemáticas, né? Então, agradecer à diretoria, né, de Políticas Afirmativas e Ações Estudantis do IFBA. Esse evento do Baobá, ele é um evento que já está na 4ª edição, mas esse ano a gente teve aí alguns recursos, né? Então, a DEPAI, ela patrocinou, ela banca os bolsistas, tanto do projeto, esse projeto do AIA, quanto os outros projetos do Grupo Baobá que estão vinculados a esse edital, né? Então, quando o Lincoln me convidou para fazer essa conversa com os estudantes da licenciatura, aquela pergunta que vem para a gente, né? O que falar para estudantes, né, que estão em formação, né? Então, logicamente, enquanto pesquisador da etnomatemática, vou falar de etnomatemática e vou falar das questões raciais. Mas não dá para falar apenas da lei puramente, né? A Lei 10.639, em geral, as pessoas se remetem à Lei 10.639 como se ela começasse e terminasse no dia 9 de janeiro de 2003, né? Por volta dessa história da Lei 10.639, tem mais de 50 anos de mobilização dos movimentos sociais negros. Isso também é comum com o movimento indígena ao conquistar a Lei 10.645, né? A desigualdade educacional no Brasil não é natural. Se eu conseguir deixar esses 3 pensamentos na cabeça de vocês até o final da live, para mim está de bom tamanho, né? Que essa Lei 10.609 ela não começa no dia 9 de janeiro, e também que nós não estamos vivenciando um momento atípico no Brasil. Quando eu digo momento atípico, né, o momento político do Brasil está, parece que as pessoas se assustam, o Brasil está no momento de ruptura institucional, o racismo está em evidência, mas isso sempre aconteceu. A diferença é que tem alguém que está lá e que diz que não se esconde, né? A gente vai ver o caminho para a gente chegar a essas legislações, o quanto que o movimento negro ele foi negado. Então, a nossa apresentação é dividida em 3 momentos. No primeiro momento, eu gostaria de discutir com vocês essas diretrizes educacionais, que eu estou dizendo aí, algumas diretrizes racistas, outras não racistas. No segundo momento, a gente vai especificamente para diretrizes curriculares nacionais, o parecer da professora Pretonilha, né? E o terceiro momento é discutir, apresentar uma balbúrdia que eu fiz com a professora Eliane Costa Santos, no convite que ela me fez para fazer uma atividade com ela na Unilab, com estudantes de pedagogia, né? Porque a aula passada, justamente a última live, os estudantes ficaram justamente, e os exemplos, nós já tínhamos combinado de deixar os exemplos para hoje. Então, como eu tinha falado, eu já tinha citado a Eliane, a gente vai olhar essa BNCC pelas brechas. Mas observe que o olhar pelas brechas não é algo novo, né? As estratégias dos nossos antepassados, do sincretismo religioso, de criar capoeira e eles pensaram que era dança. Então, tem toda uma estratégia de nossos antepassados de olhar, né? Aquele olhar desconfiado, olhar do capoeirista. Então, olhar essa BNCC pelas brechas não é uma questão de novidade, é uma questão de comportamento nosso. Aí está repetido aí a reforma Rivadavia Corrêa. Então, a gente vai começar, né? Quando a gente fala de diretrizes educacionais racistas, tem autores que recorrem lá ao período anterior à escravidão, né? Outros autores preferem falar de 1888 para cá. Eu vou preferir falar de 1888 para cá, lembrando que, né, a postura correta é olhar um pouco mais atrás, porque a escola já existia, de certa forma, para os escravizados, né, os africanos que foram escravizados aqui, né? Muitos aprendiam olhando a Sinhás tomar aula, eles aprendiam também, e ao aprender, ensinavam os seus, aos que estavam próximos. Muitos chegaram alfabetizados, a história nega tudo isso, né? Parece que as pessoas chegaram aqui sem conhecimento algum. Então, apesar de começar a partir de 1888, a gente tem um processo, e aí eu até recomendo a tese de Vanísio, ele traz esse histórico, a tese não, a dissertação de Vanísio, ele faz um pouco desse resgate. Então, o que foi a reforma Rivadavia Corrêa? Né? É a primeira que estou chamando de legislação racista, né? A reforma anterior, né, a Couto Ferraz, ela estabeleceu que a educação seria gratuita. A Rivadavia Ferreira, em 1911, já começou exigindo exames admissionais e cobrando algumas taxas. Isso, de fato, excluiu pessoas negras da escola. Eu estou fazendo isso para depois justificar por que existe essas diretrizes curriculares nacionais para o ensino das relações étnico-raciais, porque, na verdade, existia uma série de outras leis e normativas que excluiu o nosso povo da escola, né? No final do século XIX, tinha todo um contexto político e cultural, né, de defender as ideias de Lombroso. E essas ideias de Lombroso influenciaram, né, o sistema educacional brasileiro. Tanto é que a nossa política educacional das décadas de 30 e 40, né, buscava formar
esses brasileiros no molde europeu e influenciou, inclusive, a nossa Constituição Federal de 1934. Observe o que tem nessa Constituição Federal de 1934. Incumbe à União, aos estados e municípios, nos termos das respectivas leis, estimular a educação eugênica. Quando eu digo que a gente não está no momento atípico do Brasil, é isso. Nós tivemos na Constituição Federal dizendo que tinha um estímulo para a educação eugênica. Então, o bolsonarismo não é coisa de novidade, é novidade, mas esse comportamento é o comportamento do Brasil. O Brasil é, de fato, um país racista. Né? E aí tem Rocha que nos diz, né, Simone Rocha, que é importante identificar aspectos das políticas educacionais eugenistas para compreender o caminho de uma educação para todos. Então, a gente precisa entender que a ideia, a defesa dos movimentos sociais negros da educação para todos é fruto de uma contraposição a esse discurso que sempre nos excluiu da escola. Né? Eu ia trazer isso aqui como pergunta, mas eu já coloquei o slide, já vou passar. Né? A gente também remete sempre à Lei 10.639, mas o processo de criação da nossa Constituição de 1988, né, nos trouxe um artigo interessante. Né? Nós temos lá no artigo 242, já naquele momento, que o ensino de história do Brasil, né, deveria levar em conta as contribuições dos povos que formaram o país. Naquele momento, houve uma mobilização dos movimentos sociais negros de implementar a ideia da 10.639 lá. Só que, obviamente, não chamava 10.639, as ideias de abarcar a história e cultura afro-brasileira. Só que, naquele momento, o Brasil foi muito... Eles venceram no sentido de não colocar essas demandas do movimento social negro, apenas colocou essa questão da história do Brasil, que a gente depois observa que eu, inclusive, sou dessa geração de 88, de que já era estudante, a gente não percebia isso, hein? A gente só veio falar, de fato, das contribuições africanas a partir da 10.600. Vou parar um pouquinho aqui para acolher alguém que chegou. Vamos ficar nesse negócio até... Boa noite, Fabiane. Então, deixa eu voltar aqui. Aí nós tivemos também a Lei 9394 de 96, né? Em relação às outras LDBs, é uma lei que trouxe avanço. Só que a gente não tinha, em nenhum momento, né, pelo menos até 2013, nós não tínhamos nenhum momento que a LDB tratasse das questões raciais. Né? Ela, quando foi promulgada, do mesmo jeito que aconteceu com a Constituição Federal, os movimentos sociais negros tensionaram, mas não conseguiram êxito. Né? A LDB ela não falava nada de questões étnico-raciais. Só a partir de 2013 que ela passou a considerar a diversidade étnico-racial como um dos princípios de ensino. Então, a gente já começa a ter aí, aí já é pós 11.645, já estava aí começando a discussão do novo PNLD, do novo... da nova base curricular, base curricular comum. Então, naquele momento específico da história, a gente conseguiu aí implementar isso na LDB. E aí, o que essa LDB já trazia antes, né? Que o seu artigo 3º, né? Que o ensino será administrado com base nos seguintes princípios. Aí tem uma série de princípios, e essa lei 12.796 conseguiu inserir lá, né? Que a consideração da diversidade étnico-racial como um dos princípios do ensino. Ao mesmo tempo, uma outra lei de 2017, aí já é uma conquista dos movimentos indígenas, né? Que o ensino da língua portuguesa e da matemática será obrigatório nos 3 anos do ensino médio, assegurado às comunidades indígenas também a utilização das respectivas línguas maternas. Não é algo novo para o movimento indígena, né? Porque a própria Constituição de 88 também já previa que o estudo da língua, a abordagem do ensino indígena a partir das suas línguas. Só que não estava ainda dentro de uma lei educacional. Ficava lá dentro da Constituição como letra morta. Né? Tivemos um outro momento, acredito que a maioria das pessoas que aqui estão pode nem ter ouvido falar ainda dos PCNs. Mas quem é mais antigo, que é da minha época, né, foi alfabetizado, passou por uma escola que tinha os PCNs. Então, os PCNs eu considero como, sobretudo esse que trata da apresentação dos temas transversais. O governo brasileiro reconhece uma série de atrocidades que fez com os povos negros e indígenas aqui no Brasil. Né? Então, eu elenco aí 3 situações, né, que está nesse PCN especificamente. E há um reconhecimento de que a diversidade escolar ela foi ignorada. Né?
Isso é um documento em que o governo brasileiro, já que é um documento oficial do governo, eu entendo que é um reconhecimento de que se ignorou os povos africanos e os povos indígenas aqui, os africanos e afrodiaspóricos. Também justifica durante a questão do nacionalismo, né? Essa ideia de colocar essa identidade brasileira, de pegar os índios, colocar, né, como se fosse brasileiros, todo mundo igual, então negando toda a cultura indígena, não que não sejam brasileiros, mas ao colocar os indígenas como brasileiros apenas, se nega toda a constituição deles. Ao colocar os africanos que aqui estavam, os africanizados, as pessoas, os afrodiaspóricos, sem valorizar as culturas, né, trazendo como padrão de cultura nacional, a gente negou, né, a cultura desse povo. Então, você também se vinculou à ideia de um Brasil sem diferenças, justamente nessa ideia, para vender o Brasil como um país coeso, onde as pessoas são iguais. Inclusive, os livros didáticos traziam uma série de negação, neutralizando essas culturas. Então, o próprio PCN reconhece isso. Então, outra coisa que eles reconhecem lá dentro do PCN é que os movimentos sociais, né, vinculados a diferentes comunidades étnicas, desenvolveram uma história de resistência. Então, a gente vai ver dentro do processo, já vimos aqui, que existiram tensionamentos provocados pelos movimentos sociais negros e também tensionamentos provocados pelos movimentos indígenas. E aí, dentro do PCN, eu não tenho um conhecimento de outro documento mais antigo, documento em termos de documento didático, né? É o primeiro que eu vejo, que eu tenho conhecimento de que se reconhece essa questão das lutas desses grupos sociais dentro por brigas educacionais. E aí, dentro também dessa questão de trazer alguns outros elementos, né, anteriores à Lei 10.669, no primeiro momento eu falei da questão das leis, né? Uma série de leis que criaram obstáculos para o povo negro, né? E agora a gente vai trazer algumas contribuições dos movimentos sociais negros, né? Já em 1889, percebo aí que já existia uma militância de intelectuais, né, lutando pelo direito à educação das pessoas negras. Então, muito antes, né, a gente olha lá para 10.609, 9 de janeiro de 2003. Não foi só aquele momento, né? Desde 1889 existem tensionamentos. 1950, que aí começa a ficar muito mais fortes os movimentos, né, em torno do direito da busca do direito pela educação. Primeiro Congresso do Negro Brasileiro, né, houve uma mobilização para já a inserção da história da África, né, e dos africanos e as lutas dos negros no Brasil no currículo escolar. 1961, a LDB condena tratamentos desiguais por motivo de raça. Então, ainda não tinha inserido essa questão de valorizar a história e cultura dos africanos, mas já tivemos um ganho aí de condenar, né, o tratamento racista. Embora a gente saiba que isso não funciona, todos nós que temos aí, acredito que de 25 a 30 anos acima, passou por questões de preconceito raciais na escola, né? Ou sabe de algum, ou viu algum, e muitas vezes as pessoas simplesmente achavam que era brincadeira. Década de 80, nos anos 80 surgiram algumas propostas de reformas curriculares também vinculadas aos movimentos sociais negros, né? E o movimento social negro também, em 1995, fez uma grande marcha chamada a Marcha de Zumbi dos Palmares, que conseguiram entregar uns documentos para o presidente da República, na época, Fernando Henrique Cardoso, exigindo, dentre essas mudanças, né, a questão curricular. Em 2001, o Brasil teve que participar, né, da Conferência de Durban, né, na África do Sul, e lá fez um compromisso de que combateria essas desigualdades, tanto a questão da desigualdade de conteúdos, quanto a questão da desigualdade do acesso, que para além dessa questão de implementar o currículo afrocentrado, tem a questão de fato, colocar as pessoas negras na escola. Mas não é só colocar, é dar a condição de colocar e permanecer. Né? Então, muitos jovens negros entram da escola e saem. Então, lá em Durban, se fez esse compromisso de tentar diminuir essas questões. Um outro antecedente ainda, voltando para a lei de 1996, 9394, né? Que é justamente aí, eu costumo falar, no ato de apresentar a lei, eu prefiro não falar 10.689 e 11.645. Eu gosto de tratar essas leis como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que às vezes a gente fica falando de 10.689, de fato é uma questão identitária, mas a gente precisa dizer que ela é, e mostrar que ela muda a LDB, ela muda a maior lei
educacional do Brasil. Então, essa LDB 9394, que foi alterada pelos artigos, o seu artigo 26A, que foi alterado pelas leis que eu acabei de citar, ela justamente traz esse conteúdo aí, né? Essa ideia, mais uma vez, está chegando alguém, desculpa, eu acho que eu estou falando rápido, mas geralmente já falo rápido sempre, mas não tá. Ver todo mundo, permitir todo mundo. Pronto. Eu vi que Flaviane chegou, boa noite, outra pessoa eu não identifiquei. Deixa eu voltar aqui rápido, que senão os alunos... como eu estava dizendo, né? Eu me remeto, gosto de me remeter à lei 10.639 como artigo 26A da LDB. Porque quando a gente fala de LDB, eu estou falando da lei mais importante da educação nacional. Então, eu não vou citar o que ela diz, mas só dizer no contexto, ela estabelece, ela obriga que em todos os estabelecimentos, né? Não sei se os estudantes, as pessoas que estão visitando, eu conheço, sei que todo mundo já trabalha com essa lei. Né? Voltando aí para os estudantes especificamente. Ao discutir, né, essa lei, o que ela traz? Ela traz a obrigatoriedade de se trabalhar os conteúdos de história e cultura afro-brasileira na educação básica e também na educação superior. É por isso que a gente tem essa oportunidade de estar discutindo essas sessões de arte da matemática aqui no curso de licenciatura. Só que, em geral, as pessoas têm feito isso, as pessoas, os professores, mais na área de humanas. Né? A área de humanas avançou um pouco, a área de linguagem, mas as exatas em linhas gerais, está muito aquém, né? Muito atrás das outras ciências. Então, por isso que a importância da gente estar discutindo isso aqui nesse momento. E aí eu só destaquei em vermelho que essa legislação exige que é para todo o currículo escolar, embora ela destaque aí a educação artística, a história e literatura, mas é obrigação de todos os professores. Por isso que a gente precisa formar os estudantes, trazer exemplos, de forma que a gente possa convencer as pessoas a implementar, de fato, essa lei que já tem, que me parece que 18 anos aí de vigor. Nesse primeiro momento, a gente acabou agora, que foi de falar dos antecedentes da Lei 10.609, né? O artigo 26, né, da LDB, e agora a gente vai falar de um pouquinho, né, dar uma pincelada, que é um documento de 104 páginas, que é justamente as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais, né, sobretudo aí a partir do parecer da professora doutora Pretonira Beatriz Gonçalves e Silva. Então, dentre as coisas que o parecer nos apresenta, ela traz uma coisa que é extremamente importante. O parecer não é para professor apenas, o parecer não é para o MEC, o parecer não é só para o povo negro, o parecer é destinado a toda a sociedade. Então, mais para frente eu vou discutir isso com vocês, então ela estabelece isso. E a pensar a questão de vencer o racismo, a gente só consegue vencer o racismo a partir dessa perspectiva. Né? Não é de um grupo que está ali esperneando, não é de um grupo que está ali excluído, não é para todos. Porque o racismo ele traz consequências também para as pessoas brancas, né? No sentido de que o cara fica com medo de ser violentado por uma revolta popular, porque reconhece que a população negra é excluída e tem medo desse povo um dia ter poder e fica com... Então, essa ideia não faz bem a ninguém. Então, esse parecer é destinado a todos no sentido de inclusive, trazer a família para dentro da escola e cobrar de que seja feito o encaminhamento dela, certo? Então, ela começa dizendo que a demanda da comunidade afro-brasileira por reconhecimento, mais uma citação, justamente para dizer que essa comunidade afro-brasileira não ficou apática no processo histórico. Né? Tem um processo aí, tanto Pretonira traz, como Cidinha traz, né? Uma série de autores, justamente para dizer que essas são conquistas históricas de muita demanda desses movimentos negros. Então, a demanda da comunidade afro-brasileira por reconhecimento, valorização e afirmação de direitos, no que diz respeito à educação, passou a ser particularmente apoiada com a promulgação da Lei 10.609. Mas, repito, né, esse tem um processo anterior. E lá dentro do documento, ela diz que ela traz uma série de reconhecimentos, eu destaquei 3. Né? Esse reconhecimento desses direitos implica justiça e reconhecimento de direitos iguais, implica a valorização da diversidade e exige, né, também o respeito às pessoas negras e sua descendência africana, sua cultura e sua história. Eu destaco sempre nesse parecer dela que, apesar de naquele momento não se discutir a questão indígena, por vários momentos, Petronila traz a questão das pessoas ciganas,
traz a questão das pessoas indígenas, embora, naquele momento específico, se estavam vinculados à questão da 10.639, mas é um parecer, e eu aconselho vocês depois a lerem, que ele é muito democrático nesse sentido. Ele não olha, por isso que ela começa dizendo lá, é um parecer que é voltado para a sociedade. Então, ela trata de vários outros grupos que foram socialmente excluídos, né? Aí, num determinado ponto, ela também fala de alguns equívocos, né? Que se diz sobre os movimentos sociais negros, sobre as questões raciais. O primeiro discurso que existe é que os negros se discriminam entre si, né? Mas o que está por trás desse discurso de que os negros se discriminam, né? O que está por trás disso é a tentativa de justificar as atrocidades que fizeram com os povos negros aqui, né? Mais recentemente tem aparecido um outro discurso, estava até conversando com o professor de História essa semana, ele me dizendo do quanto os estudantes têm se apropriado de um discurso que tem no YouTube de que Zumbi teve escravos, né? E que exige que ele trate disso na sala de aula. A historiografia não diz isso, não tem essa questão. O cara que estava lutando contra a escravidão, ter escravo é justamente a falta de senso, né? As pessoas, nesse momento histórico do Brasil, estão discutindo que na África existiu escravidão sem lembrar do contexto. Essa escravidão para explorar o sujeito até a morte, né? Capitalismo, não existiu na África, né? Esse tipo de escravidão não existiu na África. Existiu processos que existiram em outros lugares do mundo, em questão de acidentes naturais, mas as pessoas eram livres no sentido de pagar dívida e saía daquele momento de escravidão. Ninguém nascia escravo. Então, é todo um contexto diferente, né? Então, esses discursos que são extremamente perigosos. A discussão sobre questões raciais, né, se limita ao movimento negro e a estudiosos do tema, e não à escola, né? Olhar para a escola, entender que essa discussão cabe a nós, enquanto professores, independente da área, é extremamente importante. Um outro equívoco que Petronila traz, né, é sobre a questão do mito da democracia racial, né, de que isso só atinge, como eu disse há pouco, né, que só atinge as pessoas negras, atinge a todo mundo. Todos nós somos vítimas dessas atrocidades. Né? O próprio currículo eurocentrado, né, que nos negam a série de conhecimentos de nossos antepassados, é questão que é fruto desse racismo. E ela apresenta algumas sugestões, né, também dentro do parecer dela, que eu considero, eu estou dizendo aí a vocês que é um documento de 104 páginas, e aí eu recortei alguns pontos que eu acho principal, e depois a gente vai para a discussão, a gente começa tal. Então, dentro dela, faz uma sugestão importantíssima, que também a gente vai ver que reverbera lá uma outra legislação que é benéfica ao nosso povo, que é justamente a legislação da legislação para o atendimento das comunidades quilombolas, né, que é justamente nesse sentido. A participação de grupos do movimento negro e de grupos culturais negros, bem como da comunidade em que ela se insere na escola. Observe que poucas escolas, algumas escolas se abrem à comunidade, mas quantas dessas escolas se abrem aos movimentos sociais negros? Quantas dessas escolas se abrem, às vezes, tem divulgações de festas religiosas, mas quando é festas religiosas de matriz africana, a escola se silencia. Então, essa sugestão de Beatriz é de dizer o seguinte: parecer é para todos, parecer é para a sociedade. Então, a escola também é para todos. Então, eu preciso trazer, para que a gente implemente essa educação antirracista, é preciso que esses movimentos sociais negros, que tanto lutaram por educação iguais, estejam, de fato, na escola. Né? Eu só destaquei essa parte aí de que essa formação vincula, inclusive, com reverberação para a formação de professores, justamente para dizer que a Lei 10.639 ela é para a educação básica, mas todos os cursos de licenciatura, para serem reconhecidos, é preciso que tenha alguma ação da Lei 10.639, alguma formação de professores. Não sei se vocês se lembram, na semana passada eu perguntei justamente a Eliane sobre essa questão de como está a Lei 10.639 nas universidades, para ver se ela tinha algum conhecimento, justamente porque eu estava tentando trazer esses exemplos aqui para a discussão de hoje. Né? É importante destacar que não se trata de mudar o foco, que é algo também extremamente importante. É justamente a grande mudança, né, do eurocentrismo para a afrocentricidade. O eurocentrismo, ao divulgar suas ideias, ele divulga aquela ideia como ideia central e que só vale aquilo. A ideia da afrocentricidade, ela valoriza as questões africanas, mas não nega o conhecimento dos outros. Então, ao falar dessas diretrizes curriculares
para a inserção da história e cultura afro-brasileira no currículo escolar, não está querendo dizer, em momento algum, que se vai negar a cultura europeia, que vai negar a cultura indígena, que vai negar a cultura de outros povos quaisquer. Então, é justamente de agregar. Então, é importante destacar isso, né? Que não se trata de mudar o foco, se trata apenas de mostrar um outro olhar, né? E ampliar, de fato, esse olhar. É aquela discussão, embora a gente não esteja falando aí de etnomatemática, nesse momento aqui especificamente, né? É justamente a ideia da etnomatemática, né? Você não trabalhar com a matemática só, você trabalhar com outras vertentes culturais, né? Entender que esse conhecimento se dá de várias formas em vários locais. E ela faz uma chamada especificamente para a gente lá dentro do parecer, né? Ao discutir os conhecimentos matemáticos, Petronila traz, né? Que a inclusão, respeitar a autonomia dos estabelecimentos de ensino superior nos conteúdos disciplinares e tal, né? E aí, quando ela fala lá da disciplina, né? Ela fala de uma série de disciplinas, quando chega na matemática, ela está justamente isso que a gente tem feito, né? Contribuições de raízes africanas identificadas e descritas pela etnomatemática. Então, é possível a gente trazer esse diálogo, né? Dessas diretrizes curriculares com a própria ideia de etnomatemática, que já está inserida a partir, inclusive, da formulação dela, né? Então, e aí agora eu trago rapidamente também, para não estourar o tempo, pincelar um pouco também essa questão das referências curriculares indígenas, né? Só destacando a importância, né? Nós tivemos, no caso das diretrizes curriculares afrocentradas, a pessoa de Beatriz, né? Desculpa, a professora Petronilha, né? Essa grande referência do movimento social negro. Dentro dos indígenas, acontece algo parecido, né? Vem a doutora Rita Gomes Nascimento, que ela, inclusive, relata, né, que desde 2002 os indígenas têm participado desse Conselho Nacional de Educação, mas que ela é a primeira a ser uma relatora. Então, ela foi escolhida para ser relatora justamente por ser indígena e fez também, assim como a professora Petronilha, um trabalho belíssimo. Então, e aí esse está bem menor, eu só destaco alguns pontos também que nos interessam para a discussão, né? Ela começa fazendo histórico da educação indígena, remetendo lá, inclusive, à lei, à Constituição Federal, destaca, como eu falei, né, essa presença dos conselheiros desde 2002, lá dentro do Conselho Nacional de Educação, né? E vai dizer o seguinte, né? O que é essa direito à educação escolar diferenciada? A instituição escolar ganhou novos papéis e significados, abandonando a perspectiva integracionista. Porque antes, né, antes da lei, da própria Constituição, existia essa ideia de integrar as comunidades indígenas, mas a partir da cultura eurocentrada, né? As escolas indígenas não eram, os professores não eram, então eram professores de fora que chegavam lá praticamente vendendo uma cultura completamente diferenciada. Integrar o índio à cultura branca, eurocentrada, negando as suas contribuições. Então, a partir desses pareceres, a partir do crescimento, como ela traz esse histórico aí da legislação educacional indígena, já estava no momento da escolarização nas suas próprias línguas, né? Valorização do processo próprio de aprendizagem, formação de professores indígenas e a produção de materiais didáticos específicos. Então, para ela, essa diretriz curricular é a culminância de todo esse processo. Também parecido com o nosso, né? Com o nosso das comunidades afrocentradas. E eu destaquei alguns termos aqui nessa segunda parte aí, que trata justamente da matemática, né? Ao falar do ensino fundamental, eu vou ler só a parte que está em negrito, certo? Formação para a cidadania indígena, articulada com o direito à diferença, ao direito à igualdade, e essa cidadania poderá ser construída por meio do acesso a códigos. Que códigos são esses? Os códigos da literatura, das artes, e dentre esses, existem os códigos matemáticos. E aí eu remeto também lá ao parecer de Petronilha, né? Não tem como fazer isso sem não lidar com a área específica da educação matemática, que é a etnomatemática. Né? Ele vai dizer lá que, em outros termos, qual é a ideia? É que o indígena ele trabalhe com a matemática que é da sua comunidade e que trabalhe também, que tem esse trânsito com a matemática, que é a matemática para o mundo também. Então, não tem outra vertente, né? Pelo menos eu não percebo a olhar assim ligeiramente, outra vertente da educação matemática que contemple isso, de fato, que respeite e valorize essas duas linguagens matemáticas, esses dois modos, essas duas técnicas, duas não, né, as diferentes técnicas matemáticas.
Não sei se vocês lembram a pergunta que eu fiz a Juan, na palestra de Juan, né? Quando eu fiz a provocação no sentido de que no trabalho dele estava faltando lidar com essa questão dos jogos indígenas. Porque os jogos, para a matemática, o jogo, a representação, é um conhecimento matemático, né? E aí, nesse parecer, traz justamente isso, a vinculação do lúdico, de se valorizar esses jogos, a ludicidade indígena no currículo, não dentro do currículo, não só do currículo infantil, como todo o currículo da educação do ensino fundamental. Então, esses jogos de diferentes culturas precisam ser considerados como componentes curriculares ou instrumentos pedagógicos dentro da área da matemática também. Então, estou acabando para a gente ir, por exemplo, né, que eu chamei de balbúrdia. Estou chegando, só tem esse slide aqui só. Então, trazendo esse ensino fundamental, continuando, né, porque essa parte eu destaquei, embora a BNCC, o documento que a gente critica tanto, a BNCC ela tem esse avanço, né? A gente critica e também ela coloca essa linguagem também no ensino médio, né? Se você olhar, esqueci o nome da lei agora, é uma das últimas alterações, é justamente a lei que da LDB faz uma alteração na LDB que traz, e antes essas línguas indígenas, elas eram voltadas para o ensino fundamental. A BNCC abriu o leque também para o ensino médio. Então, o ensino fundamental deve promover o acesso aos códigos da leitura e escrita, aos conhecimentos ligados às ciências humanas, à natureza e à matemática. Então, me desculpe as outras tendências da educação matemática, mas, a princípio, só a galera da extra matemática tem conseguido fazer isso a contento. E aí, por fim, dentro dessas diretrizes, eu trago dois tópicos apenas da lei que trata, né, as diretrizes curriculares nacionais para a educação quilombola, que também é decorrência dessa questão do avanço das discussões das diretrizes curriculares para a educação indígena. Então, eu trago só dois incisos do artigo 8. Implementação de um projeto político-pedagógico, né, para as escolas quilombolas, que considera as especificidades históricas, culturais, sociais, políticas, econômicas e identitárias das comunidades quilombolas. Isso é o quê? Nada mais é do que trazer a cultura para dentro da sala de aula, né, e valorizar essas questões hierárquicas da própria comunidade onde está a escola. Fechando aí, juntando com o capítulo 15, que é justamente a garantia da participação dos quilombolas por meio da sua representação própria em todos os órgãos deliberativos da escola. Perceba que eu chamei a atenção no parecer de Petronilha, né? Não foi ela que fez esse parecer, mas há uma relação muito forte dessa diretriz para as escolas quilombolas com aquele chamado dela para que a sociedade participasse da escola. Já estou indo para o final aqui. Eu vou só apresentar rapidamente, aí são as referências. Como a gente, né, como eu falei no começo, é o terceiro momento agora, quando a gente fala para estudante, é interessante, e foi aí que a gente terminou a aula passada, discutindo os exemplos, né? Então, aí ali eu não quis falar, mas eu trago hoje, né, essa participação que eu fiz, né, com ela, né, com o estudante de pedagogia, que nos deixou aí, inclusive, tão contentes que a gente elaborou um artigo. Então, eu não trago a sequência toda, eu trago alguns slides só para comentar com vocês, porque o artigo ainda não foi publicado, né? A gente participou, eu fui convidado por ela para participar de uma intervenção na aula dela, né? Ainda também nesse período de pandemia, e nós fizemos duas aulas assim da noite toda. A gente começava às 7 e até 10 da noite. Então, na primeira aula, a gente discutiu o sistema de numeração, né? E observe que como foi um foco na BNCC, por dois motivos. O pedagogo, ele é aquele profissional que tem que dominar a técnica da sala de aula, mas ele precisa também conhecer, se apropriar da questão da legislação. Então, a gente fez isso, né? Buscar... Tem alguém chegando aí? Desculpa. Eu acho que... Foi lá. Então, rapidão, estamos terminando aqui. Me perdi aqui, rapaz. Aqui, eu estou no PowerPoint. Então, a gente tentou, justamente com aquela frase que eu trouxe dela no começo, né? Buscar olhar a BNCC pelas brechas. Então, é um documento que nos arrasa, mas tem alguns lugares que a gente tem que se apoiar ali a partir dessas legislações educacionais antirracistas, né? Aí buscando também as orientações para relações étnico-raciais
E aí discutimos, percebam aí, que aí eu estou no curso de matemática, fico bem à vontade para falar, discutimos a questão da diferença entre algarismo, entre numeral e número, né? Que quem está de fora acha que é a mesma coisa, mas tem conceitos importantes aí, diferentes, né? A gente discutiu matemática pesada aí nesse sentido. Sistema de numeração africano, sistema de numeração indígenas também já ficou na aula seguinte, e aí fizemos, no final, a sugestão com vários sistemas de numeração, né? E associamos também a matemática à capoeira. E aí eu vou pegar, a gente está olhando essa nosso olhar para a BNCC, exatamente onde ela nos interessa, né? No ensino fundamental, anos iniciais, vou ler só a parte negrita que nos importa, né? Estimativa de cálculo, né? Então, a gente trabalhou com os estudantes justamente nesse sentido de valorizar esses processos mentais que todos os estudantes têm, tanto de usar a calculadora como fazer cálculos estimados. Observe que a matemática escolar ela dá muito pouco espaço a estimativas, embora desde a LDB já se era permitido trabalhar com estimativa e a gente trabalha só com cálculos exatos, né? Então, isso é um problema. E ao trabalhar com estimativa, eu dou espaço para a etnomatemática caminhar dentro. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social e cultural, né? Utilizar diferentes linguagens. E aí nós utilizamos desde o ábaco, calculadora, trabalhamos com o sistema de numeração africano, sistema de numeração indígena. Então, trabalhamos essas várias linguagens, né? Valorizar os saberes e vivências culturais. E aí, ao valorizar essa diversidade, eu estou justamente pensando naquele termo lá de Petronilha mais uma vez, né? Não é olhar afrocentrado, não é inverter a situação. Falar, bem, agora eu vou trabalhar só a questão africana. Não, né? Eu trabalho as questões africanas e outras questões de outras culturas também. Como eu falei da questão do algarismo, trabalhamos com a história da matemática, né? Justamente para entender, historicamente, quando é que o ser humano começa a contar. Aí nós fomos aos historiadores formais da matemática, embora a gente os critique, né? O Ives, o Boyer, que alicerçam praticamente a maioria dos professores de matemática do Brasil, a maioria recorre a eles, mas a gente tem crítica, mas a gente usa justamente para onde é que nos interessa. Quando ele diz aí, né, que esse processo de verificação de como se começou o desenvolvimento da agricultura, da contagem, nos interessa. Então, a gente traz, de fato, né, e aí falamos do sistema de numeração, a diferença que dentro do continente africano se trabalha com base 6, base 12, base 10, base 20, né? E aí também trabalhamos com a base 60, já buscando outros povos, trabalhando com a base binária, pensando, observe, né, fazendo aquele pensamento ambrosiano, que é associar a etnomatemática também à tecnologia, que foi pensar a linguagem do computador, que é a base 2. E os estudantes de pedagogia fizeram contas com base 2, né? Aquele processo a gente botou para conversão de base. Então, a gente trabalha com os diferentes sistemas numéricos, as diferentes bases, de forma que contemple as várias culturas. Também trabalhamos com o INT, né? Que é um convite para a Licu. Aí nos embasamos aí em Diana Green. Ela pesquisou essa comunidade. E aí é um convite, né, de uma festa, e a comunidade indígena receber esse convite. Cada dia, a partir do dia seguinte, ela começa a tirar um graveto desse aqui. Eu não sei se vocês conseguem acompanhar. Então, quando chega no tiro último, significa que o dia seguinte é a festa. A mesma ideia está aqui, ó, no Catiba, que é um convite de outra tribo, né, que é a tribo Vaimiri, né? Então, esse aqui é uma imagem que eu trago daquela revista Etnomatemática, é um texto de Eduardo Sebastião Ferreira, uma das nossas grandes referências na etnomatemática, que também traz essa mesma ideia, né? E essa ideia de contagem, a gente não poderia deixar de associar aos primeiros registros matemáticos que existem. Justamente como o Fernando começou a live, falando do osso de Xango, né? E o osso mais antigo do que o osso de Xango é o osso de Lebombo, né? E aí, nossa preocupação ao falar para pessoas que estavam formando a pedagogia, que trabalham com esse início, né, do sistema numérico, a gente precisava justamente discutir essa início de quando é que começou o sistema numérico. E aí nós trouxemos essas várias abordagens. E aí, eu não sei se eu passei do tempo, Fernando está colocando aí, Fernando vai falar uma questão do trabalho dele. Desculpa, Fernando, eu passei direto agora no final, que eu lembrei que a gente tinha que parar num determinado momento para você falar um pouco do seu trabalho. Vou passar a palavra para você agora, e já agradecendo a atenção e paciência de todos. Não sei, geralmente as pessoas me dizem que eu sou rápido, mas é por conta também do tempo e de ter que os estudantes saiam 8h10, me parece, mas a gente continua
até enquanto tiver gente perguntando, dialogando. Obrigado pela atenção. Não, professor, que isso. Muito bom, muito bom, muito bom. Isso a gente vê o antes e o depois, né, da legislação, vê que nada é assim por acaso. Tem todo um processo de luta para que isso vire lei. E o que eu ia dizer é o seguinte, é que a lei é de 2003, né? A lei 10.639 de 2003. Mas aqui no IFBA de Anápolis, a gente só teve um parecer, uma resolução, que é a resolução número 28, que ela é de 30 de agosto de 2017. Ou seja, nessa resolução, ela obriga uma disciplina para os cursos de ensino médio, né, integrado, uma disciplina para a educação das relações étnico-raciais. E, além disso, ou seja, essa obrigação é apenas para os cursos integrados, e a partir de 2018, é quando a matriz curricular do curso de licenciatura em matemática ela é renovada, e é inserida também uma disciplina voltada para a educação das relações étnico-raciais, né? Ou seja, desde 2013, só em 2018, que a gente conseguiu ter uma disciplina que formasse os professores que vão formar os alunos, né? Ou seja, a gente tem que ter uma disciplina nos cursos de graduações, pois são os professores que vão ensinar os alunos. E era só isso que eu queria colocar. Gente, quem tiver pergunta aí para fazer para o professor Getúlio, é só levantar a mãozinha aí que a gente organiza e cada um faz a pergunta aí. Podem ficar à vontade. Enquanto as pessoas fazem pergunta, eu esqueci da audiodescrição, Fernando. Eu tô... Geralmente se fala no começo, né? Mas destacar o fato, né, de ser um homem negro, de dread, né, que estou usando também uma bandana e uma camisa com Exu, não sei se vocês perceberam, né? Esse orixá que nos orienta, né, o orixá da palavra, né? E eu acabei falhando com o Exu no sentido de pedir a licença da palavra, talvez se tiver alguma falha no processo, justamente por essa falha de não ter pedido a permissão, né, a esse orixá que nos abre a capacidade de comunicar, o orixá da comunicação, e a quem a gente deve tanto. Então, peço desculpa ao orixá, né? E peço desculpa a vocês por não ter feito essa transação no começo, porque a ansiedade de começar, então, nesse sentido, vamos seguindo em frente. Sim, como disse a Ana Paula aí, laroyei, né? Gente, só lembrando que essa gravação ela vai estar disponível no canal do YouTube, no canal do Baobá. Então, vocês podem conferir lá, deixar o like de vocês, compartilhar aí no grupo de Zap com a galera. E quem tiver pergunta, pode mandar aí que o professor Getúlio responde. Se souber, se não souber, a gente vai consultar os universitários. Letícia está aí também, que maravilha. Seja bem-vinda, Letícia. Quando não tem pergunta ou ninguém entendeu nada, todo mundo entendeu tudo. Eu acho que... Será que não foi bom? O pessoal está assim. Mas enquanto surgem as perguntas, a gente vai tentando... Né? Eu tinha... Não sei... Tem um estudante que sempre faz pergunta, ele não está hoje, não? Ele tinha dito, professor, na próxima semana eu tenho um bocado de pergunta para o senhor. Certamente, acho que o Lincoln trabalhou um artigo, né, que eu discutia a questão do teorema de Pitágoras, né, entre aspas, né? E aí as pessoas geralmente ficam curiosas em saber a história desses conhecimentos, não só de Pitágoras, como o próprio teorema de Tales, todos esses conhecimentos que a gente não denomina, né? A gente denomina não, nos ensinaram a chamar assim, né? São conhecimentos que foram fraudados dos nossos antepassados, né? A gente não tira o mérito, repetindo o ensinamento de Petronilia, né? A gente não tira o mérito, não é trocar 8 por 80, negar que essas comunidades gregas tinham conhecimentos. Mas muito que se atribui a eles, boa parte, eram conhecimentos egípcios. O que eles fizeram foi divulgar para o mundo. Então, esses teoremas antigos, que é basilar, a base da matemática nossa, da matemática do ensino fundamental e médio, tem muita coisa que, se a gente for aprofundar nos estudos, né? E aqui eu também fico muito à vontade, que tem muitos pesquisadores aqui, que tanto da matemática como da história, né, que tem feito isso, né? Eu participo de um grupo de matemática africana, que aqui tem Jefferson, tem Ana Paula, né? Me desculpa que tem mais alguém que entrou do grupo que eu me lembro, que tem feito isso, tem Rosileia, né? Tem Washington, né? Então,
tem um grupo de pessoas no Brasil que está o tempo todo buscando essas coisas, de tentar problematizar esses conhecimentos. Então, quando a gente traz essa ideia de decolonizar, é justamente isso. Não é negar os conhecimentos dos gregos nem dos europeus, não. É dizer que na África, o problema é que o eurocentrismo diz que na África não tinha conhecimento. O problema é que o eurocentrismo roubou conhecimentos africanos e, inclusive, rouba a própria história africana e não devolve, né? Os museus deles estão cheios de obras africanas que eles não querem devolver, se apropriaram de tudo como se fossem donos. A questão de decolonizar é essa, de buscar uma releitura da ciência. Sabe, fala um pouco da impressão sobre educação financeira proposta agora para nossos alunos. Essa questão da educação financeira ela é algo que é uma briga dos educadores de matemática de muito tempo, né? Eu ainda não li a respeito, que está na questão dos novos do próprio NLD, mas a discussão da educação financeira é de extrema importância, né? E aí eu estou falando aqui como um matemático que defende isso, né? Mas isso tem que ser feito desde o sexta série, porque, observe, lá na sexta série a gente aprende conteúdos de equações que dá a possibilidade para o estudante conhecer, né? Fazer alguns cálculos matemáticos. Mas aí, quando chega no ensino médio, se ensina para ele matemática financeira. Já começa na primeira aula com um erro clássico, né? Se ensina juros simples. E muitas vezes para no juros simples. Quando no mercado não se trabalha juros simples. O mercado é juro composto. Então, observe que a gente tem um conhecimento matemático relevante que não é abordado adequadamente. Então, é necessário, de fato, né, educação financeira, porque todos nós precisamos de educação financeira, né? Os homens, as mulheres, os negros, os brancos, né? Observe, Ícaro, pode falar, só estou concluindo o raciocínio. Tem um ético matemático, né, já morreu, chamado Chateaubriand Nunes Amâncio, né? Ícaro chegou aí, eu estava falando dele, né? Chateaubriand, ele fez uma pesquisa na comunidade indígena, aí chegou lá propondo ensinar para a comunidade indígena os saberes indígenas. Ele falou, não, esses saberes aí, que Ícaro também comentou isso na live dele, né? Esse conhecimento nós já conhecemos, nós queremos nos apropriar do conhecimento da cultura ocidental, porque é essa matemática que nos atravessa, é essa matemática que nos escraviza. Então, a ideia de que as pessoas aprendem matemática financeira é justamente isso. Porque, observa, a gente fica 12 anos na escola, a gente não sabe se o banco está enganando a gente. A gente não sabe tomar uma decisão, a maioria de nós, se é melhor comprar a prazo ou se é melhor comprar à vista. Às vezes, se eu tenho dinheiro e posso aplicar o dinheiro, é melhor comprar a prazo. E aplico o dinheiro e pago. Mas a maioria das pessoas não tem essa consciência. Então, por isso que é importante trabalhar esse conhecimento da matemática financeira. Agora, eu sou suspeito para falar, porque eu sempre defendi matemática financeira, né, em detrimento aos conteúdos que a gente estuda. Ícaro, desculpa, conversei demais, pode falar. Nada, primeiramente gostaria de dar boa noite a todos que estão aqui presentes. Getúlio estava brincando no encontro passado, tá? Não vou ter jeito. Na verdade, eu gostaria de parabenizar tanto o Getúlio quanto ao Fernando, colega inclusive, né, da licenciatura. Nas suas palavras, Getúlio, você foi bastante feliz quando, inclusive, me fez refletir desde o seu início da apresentação, que o que temos hoje a respeito da LDB, da BNCC, né, todos esses trâmites, o que temos escrito hoje, eles são advindos de lutas, são de resistência. Hoje, nós licenciandos aqui, nós temos, não sei se a palavra certa eu posso dizer, mas temos o privilégio, sim, de certa forma, temos o privilégio de já estar em um contexto histórico de vitórias advindas dessas conquistas, né? Então, somos felizes quando estamos nesse contexto hoje. Só que não podemos esquecer que tudo que temos hoje, a questão da abordagem África dentro das disciplinas, né? Do que constam lá na EDB, quando você fala também da lei 10.639, né? Você foi bastante objetivo em suas palavras, então a gente não podemos esquecer do quanto todas essas conquistas são advindas de resistências, de lutas, de movimentos sociais, né? E que muitas vezes acaba se deixando se passar esse detalhe, né? É uma palavra que eu gosto de trazer
inclusive o que eu trouxe na semana passada, né? A questão do não só conhecer, mas sim reconhecer, né? É um ato de resistência. Eu vi aqui que a minha ex-professora, Flaviane, né, que se encontra aqui agora, foi inclusive com ela que eu fiz meu projeto de iniciação científica no meu ensino médio, então veio uma palavra muito forte, né? Que é o reconhecimento. Então, não adianta conhecer, saber das leis, do que consta na BNCC, o que tem proposto lá para nós como docentes, se não o reconhecemos como tal, né? Na verdade, eu queria só trazer isso, que é de forma, num contexto na qual estamos discutindo hoje, né? Importante. Você chama atenção para uma coisa extremamente importante. Tem uma pesquisadora baiana, me parece o nome dela, Raíza. Eu sei que ela está a gente tem um grupo do WhatsApp chamado Matemática Africana, e ela fez uma live, eu comentei alguma coisa com ela, ela está pesquisando justamente essa questão das coisas que ficaram para trás e não foram implementadas. Ela está discutindo a história, as contribuições de Abdias do Nascimento. Né? Se a gente lê o Genocídio Negro Brasileiro, que é um livro de 1978, a gente percebe que essas discussões da Lei 10.069 não foi implementada de fato. Então, para além desses dispositivos, existem outras propostas do movimento negro. E ela está justamente se debruçando nisso. Né? Como seria a educação se tais propostas foram implementadas? Não sei se ela é da UFBA ou da UNEB, mas ela está no Matemática Africana. Ela está desenvolvendo isso no doutorado. Acho que alguém fez uma pergunta aqui, Ana Paula, né? Professor Getúlio, sua bênção. Eu sou de uma época em que, além de estudar matemática branca, a gente tinha medo de matemática, né? Hoje somos uma geração que, além de medo da disciplina, não tem desejo de mudança. O que o senhor acha que podemos fazer para mudanças coletivas na escola? Ela era da pedagogia. Né? Isso é importante, né? Vir uma pergunta dessa de quem mais conhece a escola. Talvez, eu acho que a Ana Paula é modesta. Ela sabe muito mais do que eu, nesse sentido, que eu vejo as postagens, as intervenções que ela faz, e às vezes eu percebo, né? Eu sou muito feliz de estar no grupo de Zap, que tem a Ana Paula, que tem a Jefferson, mas eu acredito que esse desejo de mudança, a gente não pode perder, a gente precisa ter isso em mente, buscar essa mudança. O que acontece é que a gente é o tempo todo atravessado por questões raciais, né? Uma pessoa negra leva o tom de voz, já é agressivo, né? A mulher negra leva o tom de voz, é histérica. Então, tem uma série de coisas que nos aprisiona. Então, a gente tem um desejo. Eu acho que a gente tem um desejo, nos falta um pouco de coragem. E a gente tem um pouco ficado cada vez mais recuado, porque existe um movimento da direita. Hoje cresceu a direita, parece que agora falou assim, agora a gente vai dominar tudo, né? Então, a gente está no momento de recuo, mas eu acho que a gente vai sair disso ainda. Mas a gente tem um grande exemplo que eu acredito que não se perde, né? Quem lê Paulo Freire, quem lê, como eu acabei de dizer aqui, acabei o professor que eu citei agora, minha memória... Abdias do Nascimento, é a maneira da gente se renovar, né? Franz Fanon. Então, é preciso isso. A gente não pode perder a esperança. Então, e quando eu falo que você sabe mais do que eu, porque na verdade sabe, porque você tem feito isso, né? Tem feito grande movimentação dentro da sua escola e tem divulgado isso para a gente tem aprendido muito com você. Mas acredito que essa esperança é renovada a partir de dois autores, né? E ultimamente eu descobri que Fanon influenciou demais Paulo Freire, né? Olha o quanto, a gente não sabia disso, a gente estuda Paulo Freire, e quando vai ver a raiz do pensamento de Paulo Freire, fanoniana, né? É negra. Observe, né? Não no início dos discursos de Paulo Freire, mas o discurso dele mais radical, sobretudo no final da vivência dele, tem influência de Fanon. Observe aí o quanto a nossa ancestralidade influencia a educação, e quanto a gente é feliz, e quanto a gente se reconhece nos textos de Paulo Freire, apesar de não termos, né, convivido com ele na mesma época, praticamente nós não estávamos sendo profissionais ainda, né, mas saber, né, que existiu uma filosofia africana que influenciou esse autor, esse teórico da educação, nos deixa muito felizes. Tem alguém chegando agora ainda. Pode falar, tem mais alguém? Tem mais pergunta? Subir aqui de Ana Paula, acho que é aqui, Luiz. É interessante ter essa discussão para ter, não é pergunta.
Eu não identifiquei nenhuma pergunta além da Diana Paula. Não, são mais comentários mesmo. Não sei se eu consegui responder, mas essa questão, né, de pensar a escola é justamente nesse sentido, né, de ter esperança. Esperançar é sempre o verbo, né? Josiane chegou agora, boa noite. Tem um pessoal saindo, gente, mas é por causa da que vai ter aula agora. Isso, como eu falei no começo, né? Essa live ela é vinculada a uma turma de licenciatura em matemática, e 8h10 eles têm aula de outra disciplina. Então, acontece isso quando a gente está no diálogo aqui, nas edições anteriores também foi assim. Então, chega 8h10, eles precisam sair. Então, agradecer a quem está saindo pela presença e pela participação. Quem vai continuar, perguntas para a gente continuar nosso diálogo. E aí, Fernando, você que decide. Não, inclusive, essa disciplina da qual os alunos estão participando é uma dessas vitórias, né? Desse parecer no IFBA, que é a disciplina de interfaces entre gênero e raça. E você já vê o quão de bom isso impacta no IFBA. Por exemplo, hoje a gente já tem monografias voltadas para etnomatemática, educação antirracista, ou seja, só engrandece, né? É justamente aquela questão que a gente estava na semana passada dialogando, né? A importância dessas disciplinas, porque na minha geração não teve acesso a isso. E eu acredito que não são todos os campos do IFBA, inclusive, que tem a disciplina etnomatemática. Então, o campus Eunápolis está ali avançado em relação aos demais campos. Então, isso é muito bom. Porque me parece que tem licenciatura em matemática em 4 campos, né? Acredito, não digo com certeza, que a etnomatemática só tem em Eunápolis. Acredito, eu digo com certeza, porque o único campus que eu não tenho a grade curricular não tem muito usando o desenho curricular é justamente do campus Eunápolis, eu tenho dos outros, né? E aí dos outros eu não vi. Então, o que eu não estudei ainda é justamente que eu estou fazendo estudo sobre essas desenhos curriculares, aí falta só Eunápolis, e o que eu não tenho, justamente tem. Flaviana, pode falar, fica à vontade. Não, Getúlio, a gente não tem uma disciplina de etnomatemática, não. A gente tem etnomatemática dentro da disciplina de matemática para educação básica e temos essa disciplina de Lincoln. Mas uma disciplina etnomatemática a gente ainda não tem. Vamos ver se a gente consegue. Mas, quando você tem a ementa dessa disciplina, aparece etnomatemáticas. Sim, educação matemática para educação básica 2, a gente tem lá, etnomatemática dentro da ementa, mas não é uma disciplina só sobre etnomatemática, nos infelizmente. Outros não tem nem nas ementas. A gente tem, pelo menos, aparece lá na ementa de uma disciplina, aparece. Isso é bom. Mas aí a gente reforça e pede que os alunos pesquisem mais aprofundadamente, né? Para dar um espaço maior para a etnomatemática também em outras disciplinas. Era só para fazer esse esclarecimento. Pronto. Vou estar com a coordenadora na live, que ela já escureceu logo. Coordenadora top aí, viu? Obrigada. E aí, Fernando? Não tem perguntas, né? A gente... chegou uma pergunta. Aí, por finalização. Sim, tem uma pergunta de Diego aqui. Tem uma pergunta. Sou do Rio de Janeiro, trabalho com abordagem afro-etnomatemática aqui na favela, onde moro e trabalho. Quais atividades são ideais para iniciar uma abordagem na escola e organizações não governamentais, né? Sempre trabalho com conjunto, com outras disciplinas, abordando jogos africanos de lógica, Cisima, esse outro jogo eu não sei pronunciar, né? Não sei se é Quia, Mancala, Tesouro. Existem outra abordagem? Quais precisam de direcionamento, dicas sobre iniciantes? Na verdade, na maioria dos conteúdos, dá para fazer alguma coisa, né? Obviamente, não dá para você aplicar a matemática em tudo, né? Mas as matemáticas mais fáceis de se trabalhar a etnomatemática são as etnomatemáticas que estão na educação mais básica, né? Geometria, né? Quando você pega a própria história da matemática, né? Tem um próprio casamento aí com a história da matemática. Ao discutir, como eu falei, né? Esses teoremas, né? Chamado teorema de Tales, teorema de Pitágoras, que não são
de Tales, de Pitágoras, dá para discutir, problematizar com a história da matemática. Dá para você pensar o próprio sistema de numeração que a gente usou como exemplo, né? Eu tenho um colega de doutorado que está pesquisando, não é colega de turma, mas ele está na turma, já está para sair do doutorado, ele está discutindo um dos jogos de Mancala associado a PA, né? Obviamente, não é aquela vertente d'ambrosiana, vertente de ética matemática de D'Ambrosio, né? Que D'Ambrosio ele não associa essas, ele busca o conhecimento, mas não tenta fazer essa hierarquização, né? Ele tem um trabalho que está um pouco, ele já reconhece isso, né? Que está um pouco hierarquizado, mas, de certa forma, ele consegue ver progressão aritmética num dos jogos de Mancala. Eu me esqueci agora, me desculpe, não sei qual é o jogo que ele está trabalhando, mas dá para trabalhar também. Observe que esse trabalho dele está justamente lá no ensino médio. Então, dá para trabalhar. Então, a geometria básica, com desenhos, observe que quais são os conceitos de ética matemática? A ideia de representar. Então, quando você trabalha com desenhos, com as brincadeiras, então, observando a brincadeira, você pode observar ali uma relação matemática. Como você está numa comunidade, e aí alguém perguntou, acho que foi a Letícia, sobre essa questão financeira. Você pode tentar ideias de pensar, como é que as pessoas percebem essa questão financeira, né? Como é que, certamente, tem alguém que trabalha ainda comprando, fazendo as anotações, aquele processo de cálculo na caderneta, né? O processo de conta, e aí você pode perceber, será que essa pessoa, ela tem o ensino médio completo? Será que essa pessoa, muitos casos desses aí, feirantes, por exemplo, pode nem ter ido à escola, mas ele consegue ter estratégia matemática. Então, tem uma série de fatores que você pode trabalhar, com marceneiro, às vezes, sistema de medidas diferentes, né? Às vezes usam palmo, usa passos, né? Meu trabalho, quando foi numa comunidade de assentamentos rurais, tem várias medidas, né? Passo, palmo, a gente usa uma ética matemática, que é o seguinte, eu perguntava a distância da casa do lavrador até o lote dele, ele falava, daqui no meu lote é 15 minutos. É uma ruptura matemática aí, porque minutos é medida de tempo, e ele usava essa medida de tempo para dizer distância. Então, certamente na sua comunidade, tem pessoas que se remetem à distância, né? E a gente fala isso, daqui na minha casa, do centro da minha casa é rápido, 10 minutos eu chego lá. Então, perceba o que a gente usa. Tem uma outra sugestão que a própria Gelsa Nijnik traz, né? A questão dos arredondamentos. Como é que a gente faz esse processo? Por isso que, quando eu falei lá dos arredondamentos, estimativa de cálculo é extremamente importante. Então, em geral, existe uma cultura de fazer arredondamentos. E aí tem situações que a gente geralmente arredonda para cima e tem situações que a gente arredonda para baixo. Então, são sugestões que você pode fazer aí. Não sei se respondi, Diego, mas são algumas coisas que eu vi aqui de início, né? Outra pergunta, como responder às demandas da afroética na matemática ser uma ponte para a matemática ocidental? Eu me incomodo muito com isso, mas é uma demanda da escola sempre, principalmente da coordenação pedagógica. Isso, na verdade, acaba sendo uma violência à própria ideia de matemática, ética na matemática. A vertente d'ambrosiana, ela não assume isso. Então, existem matemáticas diferentes, pelo menos no meu entendimento, né? Existe matemática diferente, a gente não pode usar uma matemática para ensinar outra. Eu posso pegar um conteúdo tal e mostrar que existem várias abordagens culturais desses conteúdos, agora sem hierarquizar. Eu não posso pegar, né, um jogo, por exemplo, um jogo de Mancala para ensinar, como eu falei do colega, né, para ensinar PA, progressão aritmética. Lá no final, progressão aritmética aparece como o conteúdo e o jogo de Mancala aparece apenas como estratégia de aprendizagem. Aí você hierarquiza. Então, o ideal é você usar o conteúdo e observar as várias maneiras de olhar esse conteúdo. Então, essa hierarquização é que é o problema. Por isso que a gente é vinculado à vertente d'ambrosiana, que é justamente ela não permite esse tipo de ação, justamente para não hierarquizar. Porque senão você piora as coisas, né? Então é melhor nem usar essa matemática, insinuação direto lá, sem usar, porque para hierarquizar é pior. Mas eu entendo, como você está dizendo aí, que é uma demanda da escola. Mas isso entra um pouco na prática do professor, né? A gente precisa subverter o tempo todo. Traga, mas com olhares diferentes no mesmo conteúdo. Não sei se respondi de novo, mas... Não, mas a nossa respondeu. Quer dizer, para mim, eu não fiz a pergunta, mas me contemplou também. Mais alguém, gente? Alguma sugestão?
Eu não levantei a mão, mas já estou falando. Getúlio, eu queria agradecer, sobretudo pelo início, né, das questões da legislação, que vai me ajudar muito no meu trabalho. E eu já quero ler esse artigo, viu, com a Eliane. Deve ser muito bom. Porque ela não veio hoje, ela disse que aparecer, não deu. Me parece que quem submeteu foi ela, né? Acredito que já está para sair. Ela submeteu a revista, na verdade, é garantido porque ela é coordenadora da revista, né? Só não sei que o dia sai. Mas acredito que até esse ano ainda a gente tenha essa publicação. Muito bom. É porque ela não está aqui para responder. Foi uma experiência muito boa. E aí a ideia desse artigo é que a gente abre, né, um artigo na visão dos professores e depois ela pretende trazer mais, acho que 4 ou 5 na visão dos estudantes. Os estudantes se sentarão em grupos e já estão fazendo, né? Então, a ideia que a gente passou, eu não pude dizer qual foi a proposta didática que a gente fez para não queimar a etapa, né? Mas aí a gente aborda no artigo a nossa visão sobre a proposta didática e aí os estudantes trarão a deles, né? Como eles fizeram no momento posterior. Flaviana, bora estudar sobre esta matemática. Muito bem, com certeza. É isso aí, gente, ó. Pega aí o incentivo de Flaviana e vamos lá. Não sei se tem muita gente ainda da turma. Tem várias ideias para TCC aí. Quero ver esses meninos escrevendo TCC com etnomatemática. Seguir a linha de Fernando, né, Fernando? Sim. Já convida Fernando para a banca. Gente, mais perguntas? Só para complementar aí para Diego a resposta. Diego, existe um trabalho, né, dos professores Sérgio Florentino e Ademir Caldeira, que é sobre sistema de contagem Guarani. Aí eu acho que você pode estar usando na sua sala de aula, né, esse outro sistema do Guarani lá de Santa Catarina. Você pode estar usando também essa proposta educativa aí. Para a semana que vem, nós temos a última live sobre etnomatemática. Será que a professora Elaine, né? Não estou aqui com o título, mas se vocês acompanham aí pelo grupo do Baobá, eu sei que é o quarto e última palestra sobre etnomatemática. Ela vai tem a ver com a educação de jovens e adultos. Uma experiência que ela fez, a professora da UFSB, também, né, participante do grupo de pesquisa da Baobá, que vai estar aqui com a disciplina novamente. Aí, Fernando, a palavra é sua, né? Eu gostaria de agradecer a todos e todas que estiveram por aqui, né, pela paciência de nos assistir. Espero que tenha contemplado, né, feito valer a pena a vinda de vocês para cá, porque apesar de não ter pedido licença ao Orixá, não sei se eu consegui passar a mensagem, mas espero que tenha conseguido. Fernando postou aí o link da frequência, é interessante que vocês assinem também. Essa live é certificada, assim que o Lincoln voltar na quarta-feira, ele vai começar a organizar para enviar o certificado para vocês, certo? A palavra é sua, Fernando. Certo. Então, quero agradecer, né, mais uma vez a todo mundo que colou aqui nessa live. Lembrando, mais uma vez, que a gravação vai estar no canal do YouTube do Baobá. Então, vocês podem estar tendo acesso a essa e as outras rodas de conversa, né, que a gente teve toda segunda-feira. E isso aí. Agradecer mais uma vez e até uma próxima. Muito bem. Vou interromper a gravação aqui.